Capítulo 31. Honra. O rugido da cachoeira abafou o rangido dos eixos, o tilintar dos cascos e o som das botas blindadas sobre a pedra enquanto Dalen e Belina marchavam por uma das muitas passarelas que ligavam os pátios e plataformas de Duradur, seguidos por uma fila de carroças carregadas de alimentos. As carroças eram puxadas por criaturas semelhantes a pôneis. Yvon as chamava de Virtux. Mas, enquanto os pôneis tinham pelagem curta, esses animais possuíam uma pele grossa e branca, semelhante a couro. Seções articuladas de uma carapaça cinza, parecida com uma armadura, cresciam de sua pele, cobrindo suas costas, laterais e ombros, além de uma seção que se formava ao redor de suas cabeças e pescoços como elmos. E, enquanto os pôneis tinham focinhos macios, os Virtux tinham bicos duros cobertos por uma carapaça. Ele os vira muitas vezes antes, quando os anões traziam rações de comida para os alojamentos dos refugiados. Não pareciam criaturas com as quais ele gostaria de se indispor. Yvon lhe explicará que os Virtux eram tradicionalmente montarias de guerra dos antigos reinos anões, mas, em tempos de paz, haviam sido transformados em animais de carga para manter sua população viável. 50 membros da Guarda Real de Kira marcharam ao lado da coluna de carroças. 10 na frente, 10 atrás, e os outros 30 espalhados por todo lugar. É bom te ver vivo e bem, Virandran. Dalen ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que tanto Yorin quanto Almer, dois anões com quem lutara na Batalha de Belduar, haviam sido selecionados para fazer parte de sua escolta. Em meio ao caos, rostos familiares eram uma visão bem-vinda. Você também, Yorin. Como está seu joelho? Sim, Rendi geme, disse o anão, os anéis de ouro e prata presos em sua barba brilhando à luz das lanternas. Mas cumpre sua função. Ele ainda usa isso como desculpa quando está com preguiça de treinar. Almer cutucou Yorin no ombro, fazendo o anão tropeçar um pouco. Mas, sinceramente, somos gratos a Eraia por ter poupado você, Dalen. Que sua chama jamais se apaguem e sua lâmina nunca perca o fio. Quando a rainha deu a ordem para atacar as linhas de Belduara, eu pensei em você. Sim, concordou Yorin. Se você não tivesse ajudado Almer a me levar até o corredor do vento em Belduar, nós dois seríamos agora cinzas, devolvidos à forja de Afaizir. Dalen deu um sorriso suave aos anões, suas memórias voltando-se para o coração, os raios que atravessaram a guarda real, dilacerando membros, rasgando aço, jorrando sangue. As lembranças apertaram seu coração em um punho, comprimindo seus pulmões, apertando-os, misturando-se ao cheiro de couro e carne queimados de Belduar. Eu sou filho de Naia e Aezon Virandran. Sou forte de espírito. Imagens do curandeiro que carregara a maca de Yvon passaram por sua mente, o osso quebrado protuberando do toco de seu ombro, onde o raio arrancara seu braço. Gritos. Eu sou filho de Naia e Aezon Virandran. Sou forte de espírito. A voz de seu pai ecoou em sua cabeça. Dê uma tarefa à sua mente. Dalen concentrou-se em sua respiração, inspirando lentamente pelo nariz e expirando pela boca. Tudo devagar. Sua concentração foi interrompida apenas pela preocupação incomum na voz de Belina. Fica mais fácil, sim. Um arrepio percorreu o corpo de Dalen quando a névoa se dissipou de sua mente. Ele tentou organizar seus pensamentos e perguntar a Belina o que ela queria dizer, mas tudo o que conseguiu dizer foi um confuso As cicatrizes e feridas do nosso passado. Lidar com elas fica mais fácil. Quando vemos e sentimos coisas traumáticas, elas se agarram a nós como espinhos. Estou bem. Dalen suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele pressionou as pontas dos dedos contra o couro cabeludo. Deixe isso para lá, Belina. Há coisas mais importantes para resolver. Vocês homens são todos iguais. Carregam a dor e se envergonham por senti-la até que ela os destrua. Não é fraqueza sentir dor. É humano. Dalen franziu a testa para Belina, mas não respondeu. Não era hora de lidar com demônios em sua cabeça. Primeiro, eles precisavam lidar com os demônios que atormentavam o mundo tangível. A coluna de carroças e a guarda real marchavam pelas passarelas e plataformas, atraindo olhares de todos os lados. Sussurros se espalhavam de cada plataforma e pátio enquanto os frequentadores do mercado paravam, e armeiros e ferreiros interrompiam seus trabalhos. Lá em cima, anões observavam a procissão por cima dos muros baixos que ladeavam a rede de pontes e caminhos, boquiabertos. Quanto mais se aproximavam da enorme cachoeira, joia do desfiladeiro onde Duradur fora construída, mais forte se tornava o estrondo da água. O rugido ensurdecedor abafava todos os outros sons, martelando como um coro de tambores que batiam cada vez mais forte contra as rochas. Adiante,
uma enorme plataforma ligava a cidade aos alojamentos dos refugiados por meio de uma ampla passarela que passava a não mais de 15 metros da cachoeira. Dalen havia estado naquela plataforma muitas vezes desde que entrara na cidade montanhosa, assim como atravessara aquela passarela. Mas onde antes a plataforma estava praticamente vazia, agora abrigava centenas de anões blindados, alguns montados em virtuques, com lâminas de aço afiadas em punhos. Se Kira não tivesse avisado, ele teria sido pego de surpresa ao ver os estandartes verde e prateado de Asmar e o branco e preto de Osrin. Vários de cada um estavam em meio às fileiras de anões, acompanhados pelo carmesim e dourado de Duradur. Mas, apesar do aviso de Kira de que Pur-Oan e Helênia haviam enviado soldados para se juntarem aos seus, Dalen não esperava a força de sua presença. Ao lado dos anões blindados, Dalen também notou vários lançadores de dardos móveis posicionados em plataformas metálicas elevadas, equipadas com engrenagens e rodas. "Parem!" gritou uma voz quando Dalen e a coluna de carroças alcançaram a plataforma onde os soldados anões estavam. Dalen ficou agradavelmente surpreso ao ver outro rosto familiar, Nimara, a guerreira anã que havia escoltado o pai de Dalen pelos túneis em busca de Kalen e Eric, avançou até o ponto onde a passarela de Dalen encontrava a plataforma, acompanhada por vários anões armados. O martelo de Duradur estava estampado nas placas peitorais dos anões, com 4 estrelas dispostas ao redor da cabeça. "Que sua chama jamais se apaguem e sua lâmina jamais perca o fio", Dalen Virandrar. A longa trança loira da anã, adornada com anéis de ouro e prata, caía sobre o ombro de sua grossa armadura. Um meio sorriso surgiu em seu rosto enquanto ela inclinava a cabeça. Dalen repetiu a saudação, assim como Mirlak, o guarda real que Kira havia encarregado da coluna. "Por ordem da rainha, devemos atravessar o bloqueio", disse Mirlak, com sua capa carmesim arrastando-se pouco antes da pedra. "Claro." Nimara assentiu levemente, demonstrando seu respeito pela guarda real. "E as carroças? Eles também devem passar por aqui." "Imediatamente." "O que é isto?" Mais anões se aproximaram, com mantos verdes e prateados drapeados sobre os ombros, a guarda da rainha de Pur-Oan. Um deles marchava à frente dos outros, provavelmente o capitão. Um anão de peito largo, pele cinza clara e uma barba espessa de pelos negros e emaranhados, repleta de anéis de ouro e prata que rivalizavam com os de Nimara. "O que são estas carroças?" Mirlak deu um passo à frente, e uma tensão imediata se instalou no ar. "Por ordem da rainha Kira de Duradur, devemos atravessar o bloqueio e nos encontrar com o rei de Bel-Duara." O capitão da guarda real de Asmara olhou por cima do ombro de Mirlak, prestando tanta atenção às palavras do anão quanto Dalen prestaria às de uma criança. "E o que essas carroças carregam? É comida? Sua rainha está louca." O anão deu um passo em direção a Mirlak, e a atmosfera mudou. Os outros membros da guarda real que marchavam à frente da coluna junto com Mirlak se juntaram à sua líder, incluindo Yorin e Almer. "Você vai se afastar." O tom de voz de Mirlak não deixava espaço para negociação. O outro anão não recuou. "Se deixarmos a comida passar, este cerco se prolongará por semanas. Não podemos permitir isso. Não lhe cabe permitir ou proibir isso. Minha rainha. Sua rainha não tem poder de decisão aqui." Mirlak levou a mão ao machado que carregava no quadril, e o restante de sua guarda fez o mesmo. Nimara fez um gesto rápido com a mão, e os anões sob seu comando se moveram para cercar a guarda real de Asmar. Dalen podia ver uma movimentação intensa ao redor da plataforma, anões de cada um dos 3 reinos tentando entender o que estava acontecendo. "Este é Duradur, não Asmar. Vocês estão aqui com a permissão da rainha Kira, por respeito à rainha Pur-Oan. Mas enquanto estiverem aqui, farão o que lhes for ordenado. Afastem-se." O líder da guarda real asmarana encarou Mirlak com um olhar fulminante, o maxilar visivelmente cerrado. A tensão era tão palpável que Dalen podia senti-la no ar antes de o anão se virar para um de seus companheiros e sussurrar algo. O outro anão grunhiu um aceno de cabeça e marchou em direção a uma ponte que se erguia do outro lado da enorme plataforma. "A rainha Pur-Oan ficará sabendo disso." O capitão deu um passo para o lado, gesticulando para que os outros anões asmaranos fizessem o mesmo. "Tenho certeza que sim." Mirlak acenou com a cabeça para o capitão, erguendo a mão enquanto passava, indicando para as carroças que prosseguissem. "Sigam em frente." "Foi tenso", disse Belina, mais uma vez sentindo prazer em apontar o óbvio. "Desde os ataques", respondeu Mirlak, observando os anões de Asmar e Osrin reunidos ao redor da plataforma. Agora que estavam perto, Dalen podia ver que os anões dos outros reinos se mantinham nitidamente separados. Não havia interação entre eles.
Ele começava a entender o que Kira queria dizer quando enfatizara tanto a palavra guerra. Para ele, o conflito entre humanos não era apenas normal, era esperado. Fosse por comida, terra, amor, poder ou simplesmente por si só, o conflito era o fulcro da existência da humanidade. Mas fora do mundo dos homens, sua compreensão sempre fora mais limitada. Anões eram anões. Elfos eram elfos. Sua própria ignorância nunca lhe fora tão evidente quanto naquele momento. Kira estava prestes a presenciar sua própria espécie se destruindo mutuamente. Enquanto marchavam pela plataforma, com as carroças a reboque, os outros soldados de Duradura acenavam com a cabeça para eles e endireitavam as costas. Qual é a situação aqui, Capitão Nimara? Perguntou Mirlak, parando antes de pisar na passarela que ligava a plataforma aos alojamentos dos refugiados. Na entrada da cidade, comandante, ou entre as nossas próprias? Nimara tinha um olhar perspicaz. Ambos, capitão. Não houve grandes problemas com os refugiados de Belduara. Eles parecem bem cientes de sua situação, mas se a comida acabar, suspeito que agirão como todos os animais moribundos. A situação com as forças de Ozir e Asmar é bem diferente. Entendo por que nossa rainha aceitou a ajuda deles, mas isso nos coloca em uma posição precária. As forças de Ozir têm se mantido razoavelmente civilizadas, exceto por algumas trocas de palavras tensas, mas as forças de Asmar estão tão tensas quanto o rabo de um javali, e chegaram em maior número do que esperávamos. Mirlak assentiu com a cabeça, semicerrando os olhos enquanto observava a plataforma lotada ao seu redor. Mantenha-se vigilante, capitão. E avise a rainha que talvez precisemos de reforços aqui. Comandante. Se você teme a escuridão, capitão, traga uma luz. A preparação é 9/10 da vitória. Sim, comandante. Assim será feito. Que assim seja. Enquanto a guarda real e a coluna de carroças começavam a atravessar a passarela, Nimara agarrou o braço de Dalen. Que suas chamas jamais se apaguem, Dalen Virandrar. E que sua lâmina jamais perca o fio, Nimara. Dalen procurou em sua mente o nome completo de Nimara, mas percebeu que nunca o havia perguntado, nem lhe haviam dito. Nimara Kol. O anão deu a Dalen um largo sorriso, os anéis em seu cabelo brilhando. Sua garganta se apertou como se estivesse olhando para o eixo de uma flecha. Ela era muito bonita, mas mais do que isso, tinha uma confiança, uma força. A Ezon Virandran falou muito de você enquanto vasculhávamos aqueles túneis. Você e seu irmão. E agora a rainha Kira lhe confia esta tarefa. Espero que a Faezir a proteja, pois o homem que detém a confiança tanto de uma rainha quanto de uma raquina é um homem com quem eu gostaria de compartilhar um caneco de cerveja. Antes que Dalen pudesse responder, Nimara inclinou a cabeça e voltou para o outro lado da plataforma para cumprir as instruções de Mirlak. Ele ficou ali parado por um instante, estupefato. Belina deu uma cotovelada em Dalen nas costelas, um sorriso torto se espalhando por seu rosto de orelha a orelha. Ela gosta de você. Vai se fuder, Belina. Não, estou com ciúmes. Aquela é uma mulher. O que eu não daria por 5 horas a sós com ela. 5 horas. Essa reação é exatamente o motivo pelo qual ela seria mais feliz comigo. Belina piscou para Dalen e saiu atravessando a passarela, o som de sua risada seguindo. Uma plataforma semicircular se projetava do final da passarela, conectando-se à parede rochosa onde ficava a passagem para os alojamentos dos refugiados. Da última vez que Dalen estivera ali, a passagem era guardada por 10 membros da Guarda Real de Loria e 2 da Guarda Real de Kira. Agora, porém, o local era ocupado por pelo menos 200 anões em armadura completa. Os mantos de Asmar, Osrin e Duradur estavam todos presentes. Cada rainha enviará destacamentos de sua própria guarda. Quase uma centena de anões com mantos carmesins estavam de pé, de frente para a passagem, com pesados escudos encostados na pedra à sua frente e lanças de cabo grosso apoiadas sobre eles. Cerca de 50 anões com mantos verdes e prateados estavam à direita do patamar, enquanto metade desse número, com mantos brancos com detalhes pretos, guardava a esquerda. As carroças pararam no centro do cais, pouco antes da linha da Guarda Real com seus mantos carmesins. Mirlak falou com um dos anões, que deu um passo à frente para cumprimentá-los, e então se virou para Dalen. Agora é a sua vez. Minha vez. As forças de Belduaran bloqueiam o outro lado. Se quisermos entrar, precisaremos que eles recuem. Mirlak gesticulou em direção à passagem escavada na rocha. Os anões que formavam a muralha de escudos na abertura se separaram, permitindo que Dalen visse a luz refletindo no aço na outra extremidade da passagem.
Eles não me dariam ouvidos nem se eu estivesse em chamas. Mas, por você, talvez me ouvissem. Dalen não tinha tanta certeza. Daimon preferiria vê-lo enforcado. Mas isso dependia do que Yvon tivesse dito ao rei. Não que Daimon desse ouvidos a conselhos, de qualquer forma. Mas eles já tinham chegado até ali. Dalen assentiu. Tudo bem. Dalen inspirou profundamente, depois expirou num suspiro curto, um arrepio de ansiedade percorrendo sua pele enquanto passava pela fileira de anões, com Mirlac o acompanhando. Você não vai me deixar aqui sozinha com um bando de anões mal-humorados, disse Belina, alcançando Dalen assim que ele chegou à entrada da passagem. Além disso, seu pai me matará se algo acontecer com você. Dalen tentou argumentar, mas se conteve. Não valia o esforço. A mulher era teimosa como uma rocha. Tudo bem. Só não diga nada. Visto, mas não ouvido. Essa é a minha especialidade. Se a situação não fosse tão tensa, Dalen talvez tivesse rido daquilo. Em vez disso, apenas acenou brevemente com a cabeça para Belina e entrou no corredor. Podia ouvir cada batida do seu coração martelando na sua cabeça. Sua respiração tremia ao expirar. Agora que estava dentro dos limites do túnel, Dalen podia ver uma fileira de membros da Guarda Real segurando escudos em forma de lágrima do outro lado da abertura, com a luz azul esverdeada da flor refletindo no aço polido. Você vai ter que dizer alguma coisa de verdade, sussurrou Belina, inclinando-se para a frente. Sabe, com a sua boca. Belina. Vista, mas não ouvida, sussurrou Belina novamente, com a voz falhando. Dalen apertou as bochechas, mordendo a carne macia, e soltou um suspiro curto. Eu sou Dalen Virandran, gritou ele, sua voz elevando-se apenas um pouco acima da estrondosa cachoeira atrás dele, reverberando pela passagem de pedra lisa esculpida. Vim com uma oferenda de paz em forma de comida da rainha Kira de Duradur. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. Ela deseja falar com o rei Daimon. Os ecos da voz de Dalen ressoaram e logo se dissiparam. Ele ouviu passos arrastados e sussurros abafados. Segundos se transformaram em minutos. Acho que eles não te ouviram, sussurrou Belina. Talvez um pouco mais alto. Belina, calha a boca. Uma brecha se formou na fileira da Guarda Real na outra extremidade da passagem, e duas figuras passaram por ela, seus rostos envoltos em sombras contra o pano de fundo de luz das flores. Os olhos de Dalen se ajustaram e ele distinguiu os rostos de Lumeera Aryan e Oleg Merlin, o novo Lorde Capitão da Guarda Real e o emissário para o domínio livre. É bom vê-lo vivo, Lorde Virandran. Lumeera estava a uns 6 metros de Dalen, mas sua voz ecoou pela passagem de pedra, o som da água caindo preenchendo o ar ao redor deles. A mulher estava com a mão no pomo da espada em seu quadril, seu manto púrpura ondulando na corrente de ar que varria a cidade vinda dos túneis de vento. É você, Lumeera. Gostaria de falar com Daimon. Trago comida e uma mensagem da rainha Kira. Ele estava te esperando, respondeu a mulher. Então Yvon disse a ele que eu estava viva. Você e a comida podem entrar, mas os guardas da rainha devem ficar. Não posso permitir isso, bradou Mirlac, mudando o peso de um pé para o outro. Dalen Virandran e Belina Lona são enviados da rainha e, como tal, estão sob a proteção da Guarda Real. Ou vêm sozinhos, ou não vêm de jeito nenhum. Nós os acompanhamos, respondeu Mirlac, prendendo a respiração por um instante. Ou vocês morrem de fome. Dalen lançou um olhar para o comandante da Guarda Real, mas o olhar de Mirlac estava fixo na outra extremidade do túnel. Trocaram-se sussurros entre Lumeera e Oleg, com tensão em suas vozes. 10 dos seus guardas podem acompanhá-los. Não mais, gritou Lumeera. Uma boa oferta, sussurrou Dalen para Mirlac. 20, gritou Mirlac, antes de se virar para Dalen e sussurrar. Se as coisas piorarem lá dentro, ficaremos felizes com cada machado. 15. Ou levamos 20 ou você morre de fome, Belduara. A escolha é sua. Por que você está negociando? Belina sussurrou para Mirlac. Não é como se eles tivessem algo para negociar. Você tem comida, eles estão passando fome. Se quisermos conversar com o rei deles de boa fé, é assim que devemos começar. Não quero vê-los morrer de fome. Não faz muito tempo que lutei ao lado deles nos pátios de Belduar. 20. Sem dizer mais nada, Lumeera e Oleg se viraram e voltaram caminhando em direção aos alojamentos dos refugiados, deixando a brecha na linha da Guarda Real após sua passagem. Mirlac reuniu 19 de seus guardas, entre eles Yorin e Almer,
e sinalizou para que as carroças começassem a se mover enquanto ele, Belina e Dalen seguiam pelo corredor para o outro lado. A onda de calor familiar atingiu Dalen quando ele saiu da passagem e subiu a escadaria de pedra que descia para os alojamentos dos refugiados, o cheiro de esgoto e suor impregnado em sua garganta. Fileiras de membros da Guarda Real, com suas armaduras de aço polido e capas roxas sobre os ombros, preenchiam o patamar no topo da escadaria e desciam os degraus, formando uma linha contínua no centro, por onde Oleg e Lumeera caminhavam. Dalen parou por um instante, contemplando a câmara cavernosa que servia de alojamento para refugiados de Duradur. Pela primeira vez desde que chegará a este lugar com Yvon, a enorme rua central que se estendia até onde a vista alcançava estava praticamente vazia. Algumas tendas estavam armadas aqui e ali, provavelmente onde os soldados e recém-chegados haviam dormido, e alguns refugiados circulavam, mas, em geral, o local estava deserto. Acima, milhares e milhares de olhos fitavam o vazio enquanto as pessoas se aglomeravam nos parapeitos das inúmeras passarelas dos níveis superiores. De alguma forma, mesmo com tanta gente reunida em um só lugar, Dalen mal conseguia ouvir um sussurro. Os únicos sons eram o bater de pés nas pedras, o rangido dos eixos das carroças e o estalar dos cascos dos Virtuks. Por Afaezir. Mirlak cobriu a boca e o nariz com a mão. Que cheiro é esse? Merda, sopa e suor, disse Dalen, repetindo as palavras que Yvon havia dito na primeira vez que Dalen visitou os alojamentos dos refugiados. Quando você espreme 40.000 almas em uma caverna com pouca ventilação, a umidade da cachoeira e sem sistema de esgoto, é isso que acontece. Tire a comida deles, e aquele último cheiro que fica no seu nariz é o da morte. Além dos soldados, muitas das pessoas aqui são idosas ou doentes, algumas com famílias jovens que não puderam viajar para os outros reinos. Mirlak tirou a mão do nariz e olhou para as muitas pessoas que se alinhavam nas passarelas em subida. Sinto muito. Eu não sabia. Que Eraia os proteja. Dalen deu um sorriso fraco para Mirlak e então desceu as escadas atrás de Oleg e Lumeera. E quanto às carroças? Perguntou Belina, olhando para trás, para as carroças de comida puxadas por Virtuks. Os magos vão achatar a escadaria, disse Dalen, sem olhar para trás. Leva apenas alguns instantes. Ninguém pensou nessa falha de projeto gritante. Quer dizer, claramente não facilita a entrada e saída de vagões. Não é uma falha de projeto. Mirlak, Yorin, Almer e os outros membros da Guarda Real ao redor estavam ouvindo. Dalen percebeu a inclinação de suas cabeças. É uma questão de controle. Muitos dos magos de Belduar foram mortos em ataques à cidade. Ter escadas em vez de rampas permitiu que os anões mantivessem o controle sobre a comida. Nenhum dos anões falou, mas Dalen viu as expressões em seus rostos enquanto desciam as escadas, com a Guarda Real de Belduara de pé de cada lado, costas rígidas, escudos erguidos. Naquela situação, Dalen esperaria ver medo, ansiedade ou até mesmo animosidade. Eles estavam entrando no covil da besta, cercados por inimigos. Mas, em vez disso, tudo o que viu foi vergonha. Dalen Virandran, ressuscitado dos mortos. A voz de Daimon ecoou pela enorme caverna, amplificada 2 vezes pelo vazio. Daimon estava no pé da escadaria, vestido da cabeça aos pés com armadura de placas com detalhes em ouro, como se estivesse marchando para a guerra. Yvon estava à esquerda de Daimon, Lumeera e Oleg à direita. Junto com vários membros da Guarda Real, outros que Dalen vagamente reconheceu estavam reunidos ao redor do homem, nobres e conselheiros. De acordo com sua memória, alguns eram decentes, mas muitos outros não passavam de bajuladores tentando ganhar a simpatia de Daimon agora que seu pai havia partido. Daimon. Independentemente das circunstâncias, Dalen ainda não conseguia se obrigar a chamar Daimon de rei. O título queimava em sua língua como ácido. Venho em nome da rainha Kira. Estou aqui para falar de paz, caso você esteja disposto. Ela está tentando me insultar mais uma vez. Daimon deu um passo à frente, com a Guarda Real se posicionando em fila. Ela nem sequer virá pessoalmente. E se eu não quiser falar de paz? O que farei então, Dalen Virandran? Então você deixará seu povo morrer de fome. Se Dalen não ouvirá sussurros antes, agora eles enchiam a caverna, trovejando como um vendaval. A expressão de Daimon mudou num instante, a bravata evaporando de seu rosto enquanto ele olhava para as passarelas acima. Venham, então, e veremos o que a rainha Nan tem a dizer. Ela quer me envergonhar diante do meu povo, rugiu Daimon, com as veias saltando na testa e nas têmporas, cuspindo saliva. Seu rosto estava vermelho, os punhos cerrados. Ele havia levado Dalen, Belina e Mirlak para uma grande sala retangular no segundo andar da caverna,
Uma sala que, a julgar pelas marcas no chão, já havia abrigado pelo menos 10 pessoas. Yvon, Oleg e Lumeera estavam à esquerda de Daimon, no lado oposto da sala, enquanto alguns dos outros nobres se encostavam nas paredes, estalando a língua e grunhindo quando apropriado. Dalen contou 16 membros da Guarda Real, todos com as mãos apoiadas nos pomos de suas espadas. Ela quer alimentar o seu povo, Daimon. Dalen estava fazendo todo o possível para manter a calma e a serenidade, mas a idiotice de Daimon estava tornando isso um desafio. Não sou tola. Ela nos atacou, levou nossa comida e agora a exige como resgate. Ela quer mostrar ao meu povo que pode cuidar deles onde eu não posso. Não. Não vou permitir isso. Daimon, por favor, pense em... Eu sou o seu rei, rugiu Daimon, interrompendo Yvon no meio da frase, com as mãos tremendo. Você quer que eu me curve diante dela também? Que eu cuspa no legado do meu pai? Ela te acolheu, Daimon. Quando os dragões devastaram sua cidade, ela te acolheu. Dalen tentou quebrar a tensão no ar. Os anões construíram um refúgio para você em sua casa. Deram-lhe comida, abrigo, água. Não pediram nada em troca. Isso não é suficiente para demonstrar suas intenções. A intenção deles. Enviaram um assassino atrás de mim. Dispararam flechas contra meus homens. Nos encurralaram neste cercado que eles mesmos construíram e agora nos dominam, deixando-nos morrer de fome e depois nos oferecendo comida para que sejamos subservientes a eles. Você sabe muito bem quem mandou aquele assassino. Dalen rangeu os dentes. Controlar a raiva não era tarefa fácil diante de um homem que mentia com a mesma facilidade com que respirava. Teria sido simples confrontar Daimon diante de seus nobres e da guarda real. Contar a todos sobre seu acordo com Puroan. Mas ainda seria a palavra dele contra a de Daimon, e Dalen provavelmente acabaria com as mãos amarradas novamente ou enforcado. Além disso, mesmo que os outros acreditassem nele, não adiantaria nada. A tensão entre os anões e o povo de Beldoar já estava no auge. Revelar que o rei de Beldoar estava envolvido em uma conspiração com Puroan só levaria a mais derramamento de sangue. Fazer as pazes não demonstra fraqueza, disse Dalen. Demonstra força. Demonstra que você coloca as necessidades do seu povo acima do seu orgulho. O silêncio tomou conta do ar, todos os olhares se voltando de Dalen para Daimon. Kira deseja pôr um fim nisso. Ela lhe oferece comida, paz, descanso. Muito sangue já foi derramado, Daimon. Tudo o que ela quer em troca é que você a ajude se ela precisar. Ela quer minha lealdade. O lábio de Daimon tremeu ao pronunciar as palavras. Sua mandíbula se tensionou, as veias pulsando. Ela cospe no legado do meu pai. Devemos abrir caminho. Mostrar a eles o poder de Beldoar. Algo se quebrou dentro de Dalen. É você quem cospe no legado do seu pai. Os membros da Guarda Real saíram das muralhas enquanto Dalen se aproximava de Daimon. Encarando Arthur era sábio, atencioso e forte. Ele colocava seu povo em primeiro lugar, não a si mesmo. Ele era tudo o que você não é. Dalen apontou o dedo para a couraça de Daimon. Para sua surpresa, os membros da Guarda Real não se moveram para impedi-lo. Apenas observaram, prontos caso a situação piorasse. Você se importa tão pouco com esses homens e mulheres ao seu lado que os deixaria morrer por seu orgulho e somente por seu orgulho? Você os deixaria morrer de fome só para provar um ponto? Você os deixaria sangrar para não parecer fraco? Você é um maldito covarde. Saiam daqui, rugiu Daimon, com o rosto a centímetros do de Dalen, os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Todos vocês, para fora.